tarde, pessoal. Quero dar uma passada. Essa semana eu vou tirar a média de consumo após toda a revisão. A única revisão que não foi feita foi a limpeza do carburador. Porém, esse carburador é uma coisa que a gente vive testando, vive tirando, colocando, né? Então, ele não rodou os 5.000, né? Vamos falar assim, para fazer uma limpeza profunda. Mas a gente vai fazer um vídeo mais para frente para desmontar esse carburador. Esse é um H30 PIC S, né? Quem tem vídeos antigos aí da saga desse carburador, de troca de giclês, né? Esse anelzinho de vedação, algumas regulagens. Então eu gosto de fazer essa parte de manutenção da carburação coincidindo com a troca do consumo, porque daí eu já mudo o que eu tenho que mudar, né? E vejo essas coisas, né? E também vou tirar mais para frente esse filtrinho aqui para fazer uma limpeza nele, né? As mangueiras aqui eu vou fazer um vídeo especial, mas elas já estão aqui há mais de um ano, ó, e nem sinal de estarem duras, ainda estão boas, né? Tanto essa quanto essa. E vocês lembram que eu coloquei a mangueira lá no tanque de cristal. E aí a gente vai ver como é que está a do tanque lá, né? Então eu quero dar uma passada o que foi feito nesse carro da manutenção que justifica o consumo, porque eu tirei já uns 2 consumos aí dele, tá acima dos 9, e eu falei que eu ia tirar 4 consumos, então tem esse próximo e vai ter mais um, que é um consumo que a gente vai ver se ele vai continuar acima de 9, né, por litro, né, aqui na cidade. Então o que foi feito aqui? A primeira coisa que a gente fez foi mexer com o freio e tal, mas isso não condiz ao consumo, né? Foi feito o engraxamento dos rolamentos da roda dianteira. Isso é uma coisa que interfere no consumo, porque se você tem menos atrito, você tem... Você precisa funcionar menos, vamos falar assim, menos força para fazer o motor se locomover, né? Assim como você manter o pneu calibrado, o carro consome menos do que com o pneu murcho, né? Então essa parte de lubrificação do eixo dianteiro tinha feito a lubrificação dos rolamentos, né? Engraxamento dos rolamentos dianteiros, regulei o freio, não ficou nenhuma roda pegando, né? Eu tive aquele problema lá do cilindro mestre, foi trocado, então as rodas ficaram livres, isso interfere no consumo. Depois a gente fez a troca do óleo, né? Eu usei nessa troca aqui, ó, a vareta tá pendendo, então ela ficou, o óleo caiu, né? Mas esse óleo aqui já tem uns 250 km que eu rodei com ele, que desde a troca de óleo que eu fiz aí eu já rodei com o carro bastantinho, que eu fui fazendo as manutenções final de semana, então o óleo foi uma das primeiras, né? Então o óleo está aqui, é um 2050 da Mopar, né? Da Classic, é um óleo da Shell, da Mopar não, da Cosan, né? É um óleo da Shell, que hoje está com a marca de Classic Line, é um 2050. Eu sempre gostei de usar o 1540, aí depois daquele problema que eu tive lá atrás, que caiu o pano lá na ventoinha lá atrás, lá que refrigera o motor, né? Caiu o pano bem aqui, ó. Vamos ver se consigo filmar. Caiu o pano bem aqui, ficou preso aqui nessa ventoinha. Aí eu não descobri o que era, achei que era o óleo 1540 tal, que estava acendendo a luz lá do painel, dando queda de pressão, e acabei trocando por 2050. E como eu sempre faço, como eu uso 2,5 litros de óleo, eu compro 5 litros, que daí eu uso uma troca e já tenho óleo para segunda troca. E o meu carro não baixa óleo. Então, foi feito isso, né? E na próxima troca eu provavelmente vá voltar para o 1540.
ou um 1040, que eu tenho a impressão de que com o óleo menos viscoso, ele esquenta menos o meu carro. A questão de temperatura, e o motor parece dar a impressão que vira um pouco mais livre, né? Então eu prefiro, eu sempre usei o 40, nunca tive problema. E pretendo voltar. Eu nunca fui muito amigo dos 50, apesar dos 50 ele dá um pouquinho menos de vazamento, esse tipo de coisa, mas eu nunca fui muito amigo do óleo 50, né? Eu gosto de usar o 1540. Aí foi feita a troca de óleo. Depois da troca de óleo a gente fez a limpeza do filtro aqui. O óleo também, um óleo mais fino, o motor gira um pouco mais livre, né? Principalmente se o carro não aquece muito. Se você andar numa estrada que o carro trabalha numa temperatura sempre mais alta, você não tem tanta diferença. Mas na cidade dá alguma diferença, o óleo um pouco mais fino, né? Menos viscoso, ele gasta um pouco menos de combustível também, né? Aí depois foi feita a limpeza do filtro de óleo. Aí até tem um comentário legal lá. Eu não vou lembrar o nome das pessoas que comentaram, mas eu vou colocando os comentários para a gente ir conversando sobre isso. Então ele perguntou se o filtro de papel é mais restritivo. Eu acredito que sim. Tem algum manual da Volkswagen, até tenho lá salvo no computador, que ele comenta que a Variant, Carmanguia, Variant, usava aqueles dupla carburação, motor plano com os filtros banhados a óleo. E quando ele passou a usar o filtro de elemento seco, foi orientado uma redução no giclê principal. Se está reduzindo o giclê principal no motor, é porque está entrando menos ar. Se entrasse mais ar, ele teria que aumentar o giclê principal, né? Então, o princípio da carburação é assim, né? Se você tem um motor virando em alta velocidade, em alto RPM, e o vácuo é grande, ele está puxando bastante aqui, gasolina, e o ar não está sendo suficiente aqui, ele vai enriquecer muito a mistura. Então você precisa frear essa mistura. E você freia ela de que jeito? Num giclê principal menor ou num corretor de ar maior. No entanto, todas Brasílias, todas Kombi, Variant, Zé do Caixão, eles tinham aquele filtro aqui, que isso aqui ele vem comprido e o elemento é aqui. Então ele tem todo esse trabalho aqui para chegar no carburador. O corretor de ar é grande, para frear a mistura em alta, né? Então eu acredito sim que o elemento de papel é um pouco mais restritivo. Não consigo provar. Mais para frente eu vou comprar eu não tenho, mas mais para frente eu vou comprar um filtro de ar aqui para mim alojar o elemento de papel aqui daquele modelo original, né, da Volkswagen, né, que inclusive é o dono desse carro. Esse carro ele já veio, quando a gente comprou ele em 82, ele já veio com esse filtro, né? Era um carro que ele estava numa cidade do interior, num sítio, né? Então, provavelmente ele foi vendido com esse tipo de elemento aqui, justamente pelo fato dele ter uma filtragem aqui, a base do óleo um pouco melhor, né, do que o filtro de papel, né? Mas hoje em dia, com o asfalto, com as grandes cidades aí, não tem a necessidade de ser um filtro igual a esse, apesar dele estar aqui. Eu gosto dele, né? E tem também aquele serviço de cortar todo o elemento aqui dentro e colocar um filtrinho esportivo lá dentro e manter essa parte de fora aqui só para visual, né? Aí foi limpo isso aqui, né? Óbvio que se você limpar isso aqui, você vai ter o motor respirando um pouco melhor, vai garantir um consumo um pouco melhor também. Depois foi feita a regulagem de válvulas. Aí está o X da questão, né? Eu regulo as válvulas de escape com 15 e as válvulas de admissão com 10. 0,10 na admissão e 0,15 no escape. Eu sempre regulei minha vida toda com 0,10 e 0,10.
algumas vezes até um pouco menos de 0,10, 0,05, porém eu percebia que quanto mais eu fechava, mais xoxo o carro ficava. Aí conversando com um, conversando com o outro, vários conhecidos, amigos que entendem muito mais de motor do que eu, me indicaram regular a válvula de escape maior, 0,15, para você garantir uma vedação melhor da válvula. A mola vai ter uma ação melhor se a vareta não estiver encostando ali, né, na válvula, é óbvio. E mesmo depois de quente, porque o motor, quando você regula ele frio, ele está com, vamos supor, 0,15. Depois de quente ele vai para 0,25. Ele não vai aquecer muito mais do que isso. E você vai garantir uma melhor lubrificação no comando, uma melhor lubrificação na ponta do tucho de válvula, tudo essa parte aí com uma folga um pouquinho maior no escape. E na questão de cabeçote, você elimina praticamente aqueles estouros do escape, né? Aqueles estouros clássicos, né? Quanto mais fechada a válvula tá, ela mais demora, quanto mais a regulagem da válvula estiver fechada, ela mais vai demorar para vedar. Então a gasolina que o motor está admitindo, ela está indo crua para a válvula de escape. E a combustão que ocorreu naquela função, naquele tempo ali, ela está indo quente para a válvula de escape. E recebendo mistura frio, ela vai queimar onde? No sistema de escapamento. Então vai dar aqueles estouros na ponteira, né? Então praticamente eu eliminei 90% dos estouros. Ele estoura um pouco ainda, mas é por causa da mistura um pouquinho rica na marcha lenta que tem aqui, né? Mas praticamente eliminei. E o motor passou a aquecer menos nessa aí, porque a mistura dá tempo de ser queimada. A hora que a válvula abrir, praticamente ela já queimou toda a mistura e os gases já estão um pouco mais frios indo para a válvula de escape. Assim você elimina também uma possibilidade de trinca entre a válvula de escape e as velas, né? E o furo da vela. E fora que isso você reduz um pouco, quando você deixa um pouco mais folgado ali a escape, você reduz um pouco a permanência do comando. Então o que acontece? Quando você reduz a permanência do comando na parte de escapamento, você ganha um pouco de torque. No entanto, o comando torque, tão famoso comando torque, ele tem vamos falar assim, ele tem um cruzamento bem pequeno. Então eu consigo, aumentando um pouco a folga da válvula de escape, eu consigo reduzir um pouco o cruzamento de válvula, overlap, né, o pessoal fala. E assim eu ganho um pouco de torque. Então, eu ganhando um pouco de torque, eu não preciso esticar o carro tanto para passar uma marcha acima e conseguir que o carro deslanche. Então isso garante também um pouco de consumo, né? Então o consumo melhorou bem depois da regulagem das válvulas com 0,10 admissão e 0,15 escape. Aí a gente fez uma manutenção nas velas. Até o Sérgio Gino ensinou a gente depois eu fiz um vídeo aí, ele ensinou a gente a fazer o teste, né, usando a corrente alternada, né, 220 volts, né. Até eu preciso montar uma bancada para pegar e fazer o teste com a lâmpada, né, que às vezes a continuidade do multímetro ela é muito pequena para mostrar se a vela está ruim ou não, né. Então a gente fez essa revisão das velas. A abertura da vela eu sempre usei 0,7 ou 0,6 ou 0,7. Eu nunca gostei muito além do que o 0,7, porque eu tenho uma bobina prata, eu tenho um sistema de ignição, apesar de platinado, apesar de eu ter uma caixinha aqui
dessas de ignição para eletrônica para platinado, mas a minha bobina ela é considerada fraca, né? É uma bobina de baixa corrente ali, de baixa voltagem, né? Então eu não me recordo quantos 1000 volts é isso aí, mas acho que deve ser 16.000, uma coisa assim. Então se eu aumento muito o gap, o gap da vela, a abertura da vela, eu corro o risco de criar vamos falar assim, uma resistência na faísca, dela passar da massa para o eletrodo, e começar a esquentar a bobina. Então eu deixando ela um pouco mais reduzida, eu facilito essa passagem aí, né? E outra, a gente também não anda com o carro em alto RPM, em um giro muito grande, para justificar eu ter uma abertura de velas maiores, né? E então eu uso essa abertura de vela padrão. Aí a gente regulou, conferiu essa abertura, regulou. Eu acabei trocando uma vela aqui que eu achei que estava com defeito, porque ela não estava dando continuidade. Depois eu fiz o teste nela, ela não estava boa, mas acabou ficando, aqui tá com continuidade aqui. Fiz uma revisão de cabos, eu uso direto o cabo, né? O meu não tem resistência aqui, não tem resistência no cabo e também não tem resistência em lugar nenhum aqui. Esse cabo aqui é direto, a minha tampa é direta, vou até abrir aqui. A minha tampa é direta, o meu rotor é direto, não tem resistência no rotor, tá ligado? É um rotor que eu fiz aqui para ser provisório, até eu comprar outro, acabou ficando aqui direto, ele é soldado um fio aqui direto, não tem nenhum tipo de resistência. E por último, a gente fez aqui a regulagem do platinado, né? Esse distribuidor meu, ele vai ter que passar por um conserto. Ele está com muita folga aqui, ó. Ele está com muita folga aqui no... Vamos ver se eu consigo mostrar. Ó, ele está com muita folga aqui no eixo. Isso interfere na abertura do platinado. Então, quando eu começo a colocar, eu coloco aqui a lâmpada de ponto e ele está regulado aqui com 15, ele varia, então ele fica 15, 12, 15, 12, 15, 12, ele fica variando aqui a luz, justamente por causa dessa folga, né? Ele mexe com a abertura, então hora ele abre com 3 décimos, hora ele vai abrir com 6 décimos, então por causa dessa folga. Conforme aumenta a RPM, ele estabiliza. Então na marcha lenta ele tem essa diferença, então vou ter que fazer esse trabalho aqui de trocar as buchas dele aqui, vou ter que trocar essas buchas de bronze aqui do pé dele aqui, né? Já comprei, falta o tempo para fazer. Foi feito, então a abertura aqui é o seguinte, eu uso o padrão 0,4, é o que garante uma maior durabilidade, vamos falar assim, apesar desse platinado meu tá servindo só de trigger, né? Quem está mandando aqui é a ignição ali. Até só foi no vídeo passado, até um inscrito lá, me lembro o nome agora, ele falou que quer acabar com os problemas, usa o HAL, o Hotspark, né? Que é como se fosse um sistema HAL, né? Eu concordo com ele, é muito bom. Se a pessoa tiver condições de colocar, é ótimo, né? Eu tenho platinado aqui ainda, porque se eu mostrar a caixa de platinado que eu tenho lá, acho que eu tenho platinado para 2 vidas de Fusca aqui, que eu fui comprando na época, e acabou não tendo, que antigamente eu pegava esse platinado aqui, eu rodava com ele 10 mil, ele estava gasto, 10, 15 mil ele estava gasto. E depois que eu coloquei a caixinha de ignição, ele não gastou mais. Então praticamente eu estou rodando aqui já faz 3 anos já, que o Danilo mandou essa caixinha, uma coisa assim. E eu fiz uma regulagem no platinado, que é essa agora, né? E outro platinado que também ficou no outro distribuidor lá. Então ele não desgastou. Então eu tenho platinado para 2 vidas.
Então, no momento, o Hot Spark não vai entrar aqui. Mas é ótimo. Se puder colocar um Hot Spark, ótimo. A ignição eletrônica chinesa, aquela ignição eletrônica chinesa que vem a tampinha laranja, bonitinha e tal, você tem que refazer a curva de avanço. A curva de avanço dela, ela avança, eu acho que ela avança muito, né? Então você vai ter o carro em alta um pouco amarrado, então esquentando um pouco mais. E quanto a isso, outra coisa também que interferiu no meu consumo foi essa curva de avanço que eu fiz aqui. Tem vídeo disso daí. Que é exatamente essa curva. E é esse papel do vídeo que eu fiz lá para trás. Se vocês procurarem lá, eu tinha pego o distribuidor 0,35, tinha mapeado ele com os batentes, com os contrapesos originais ali. Eu tinha mapeado ele. Ele tinha dado aqui o melhor desempenho que eu tive em retomada foi com ele original, foi nessa regulagem, 18, 25 aqui com 1500 RPM, 30 com 2000, né? Aí eu peguei e fiz eu inverti os batentes lá, eu peguei os contrapesos e inverti. Tem um vídeo lá que o título é Invertendo os Contrapesos do distribuidor. Eu inverti, eu peguei o que estava aqui, passei para cá, o que estava aqui, passei para cá. Com isso eu criei uma limitação do ponto em alta. Ele fecha um pouco menos. Porém, ele está avançando um pouco mais rápido. Então eu regulando ele com... Antes eu tinha que regular com 18 para ele dar 25. Aí eu regulando ele com 15, ele já dá 25. Né? E aqui, ó, com 2000 RPM eu tinha 30. Aqui com 2000 RPM eu já tenho 31. E com 2.500 aqui, que geralmente é o momento que a gente troca as marchas, eu tinha 35. E aqui eu continuo tendo 35. Porém, eu tenho uma lenta aqui um pouco menor. Então eu não tenho aquele embaralho na lenta. Aqui com 18 a minha lenta ficava embaralhada. Como se o ponto adentado, sabe? Então eu consegui inverter no contrapeso, eu consegui fazer essa limitação dele parar no 34 e aqui ele ia embora, até 42. E aqui ele parou no 34, porém ele vem avançando rápido, né? Ele ficou bem parecido com o distribuidor a vácuo, somente a vácuo, sem centrífugo, né? Só aquele que tem aquela cápsula de avanço grande, ele tem a curva bem parecida com essa aqui, né? E é um dos melhores distribuidores para Fusca em questão de economia e desempenho para o carro andar na rua, é um dos melhores que tem. Ele foi abolido na época, porque na época se a gente colocasse essa curva de avanço aqui em 70, você não andava com o carro, ele ia grilar, que a gasolina não era que nem hoje. Hoje tem uma gasolina com uma octanagem boa. Esse excesso de álcool no combustível, ele é prejudicial de um lado e é bom do outro, né? Que ele aumenta a octanagem. Então você consegue trabalhar com um ponto um pouco melhor, um pouco mais alto, né? E então as regulagens foram essas que eu fiz no carro para a gente ter o consumo, né, que está tendo aí. E no próximo vídeo eu vou então pegar e vou tirar o consumo dele para a gente ver se ele vai bater de novo a casa dos 9. Dá a impressão que vai. Eu já andei lá mais de meio tanque lá e por enquanto não é um consumo ali no ponteiro, não adianta, não é um consumo real. Mas a hora da bomba lá, que é parar no automático, a gente vai saber quanto tá. Então é isso. Aí essa parte de revisão aqui acabou. Aí vai entrar carburação. Mas carburação depois a gente vai fazer a parte aí, né? Então daqui 5.000 a gente vai fazer tudo isso de novo, né? Revisão para o carro
andar adequadamente, né? Então, se a pessoa anda bastante, essas revisões podem ser feitas até com 10 mil, né? No meu caso, 5 mil aí dá praticamente 3, 4 anos aí para fazer uma nova revisão dessa, né? Eu queria deixar mais esse resumo aí de tudo que foi feito. Tem vídeo de tudo isso no canal. Se vocês estiverem fazendo a revisão, pode seguir o vídeo. Deixei até uma playlist dessa revisão aí para vocês seguirem, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aí.